Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Hoje eu vou falar sobre este quadrinho, Oblivion, que quer dizer esquecimento. Mais ainda sobre memória, tá? Bom, é do Fabrício, é um quadrinho brasileiro, do Fabrício Martins e Laura Jardim, tá? Tem edição do autor, a edição deles mesmos, né? Este quadrinho conta a história de Ana, que frente a algumas adversidades que se apresentam na vida dela, ela resolve ir em busca de uma solução rápida e precisa. E para acabar com o sofrimento, apagar a sua memória. Nessa resenha eu vou apresentar algumas passagens dessa história e que me levam a compartilhar algumas reflexões. Como sempre, eu vou englobar a história como um todo, então o pessoal do spoiler, fica atento. Ok? Bom, eu vou mostrar para vocês as primeiras imagens do quadrinho. Ela está andando numa praça e ela encontra uma conhecida dela de faculdade. E eu vou ler para vocês. É claro que é um quadrinho de ficção, tá, pessoal? E ela reconhece a garota e fala: Megan, né? Quanto tempo? Olha a expressão da moça quando ela abraça. Tá? Como você está? Eu estava ali do outro lado da praça e eu te vi aqui e resolvi dar um pulinho. A Megan, oi? Oi. Faz um tempão, né? O que conta de novo? A Megan, nada demais, só tô lendo esse livro. Aí ela continua, você tá sempre lendo, né? Putz, faz séculos desde que eu li um livro. Trabalho o dia todo e quando estou sozinha acabo navegando na net, escutando podcast e essas coisas, né? E ela continua tagarelando. E de repente a Megan faz assim com o livro, né? Aí ela dá um susto, né? E aí, então, você tá bem? Aí a Megan fala, desculpa, mas a gente se conhece? Mas é claro que sim, ué. Nós estudamos junto na faculdade e participamos daquele projeto de inserção de tecnologia em assentamentos populares no interior. Faz muito tempo desse nosso último encontro. Acho que a última vez foi naquela festa de arrecadação de fundos no velho cinema. Eu lembro que você levou um tombo na pista de dança. Aí a moça coloca o dedo na boca dela. Ela não para de falar, né? E aí ela mostra para Ana, né? Está escrito assim, olá. A pessoa que te entregou esse cartão passou pelo procedimento de apagamento do córtex pré-frontal do cérebro e reestruturação do hipocampo para começar uma nova vida. É provável que você tenha sido apagado da memória dela, assim como muitos acontecimentos em que estiveram juntos. Por favor, respeite a vontade do portadora e evite comentários sobre o passado. Olha a expressão da Ana. Vai ficar assombrada com isso, né? E a Megan, tranquila. Para ela, tudo de bom. Não conheceu mesmo, né? E olha a expressãozinha da Ana. Ela vai embora, né? Meio assim, não entendendo muito e tal, mas é sobre isso, né? Sobre essa questão do apagar a memória. Essa é a primeira questão. A reação da Meg é totalmente sem emoção, sem qualquer lembrança de Ana. E sua expressão demonstra está tudo bem. Apenas a Ana que fica assombrada com a questão, né? Bom, o início do quadrinho apresenta a Ana como uma pessoa muito solícita com todos. Ela tem dificuldade em dizer não, ela é tímida, ela é insegura e tem pais sufocantes. E sabe aqueles pais que
não tem limite e que não a ouvem verdadeiramente. Tudo isso é o desenvolvimento do quadrinho, que eu não vou, né? Eu só estou dando essa contextualização para vocês, tá? Então, no recheio do quadrinho vai aparecer tudo isso. Ela como uma pessoa insegura, ela como uma pessoa que não consegue dizer não, super tímida, insegura, os pais totalmente fora da casinha em relação a ela, tá? Bom, no meu entendimento, essas cenas demonstram o quanto os pais de Ana são invasivos. Eu vou mostrar para vocês. Quando ela chega em casa um dia, ela abre um pacote e tem lá, deixa eu ver aqui, o nome dele é Aleph. Eu sou um smartodrone pessoal. Você quer ligar para alguém? E o bichinho vai falando, vai falando, vai falando. Ó, é esse bichinho aqui que paira no ar, é um smartodrone. Ele vai falando um monte de coisa, ela vai ficando não entendendo nada, tal, né? Aí ela fala assim, ele vai falando, tal, eles já se estranham com um gatinho, e aí ela fala, para, pelo amor de Deus. Aí o droninho fala, ela é sempre nervosa assim. Eu quero saber quem é você, por que está aqui, como você veio parar aqui em casa. E o Aleph, eu sei responder mais de 40 milhões de perguntas em 300 línguas e você pergunta isso. Pergunta qual é a constituição biológica da consciência. Pede para receitar no Shakespeare. E ele vai falando. E aí ela fica assim, né, toda... E aí, né? E aí ele coloca, eu sou Aleph. Seus pais me compraram. Vim naquela caixa. E ela fala, meus pais, como mataram um? E aí ela liga, né, para os pais. E aí assim, e ele fala, né, celular, que coisa ultrapassada. E ela liga para os pais. E a mãe, oi Anitta, que bom que você apareceu. Vejo que recebeu o nosso presente. Mãe, é você? Como eu uso isso? E para de me chamar assim. A mãe, nossa, seu cabelo parece um ninho de passarinho. E a casa bagunçada? Vou reclamar com a faxineira que contratamos. A Ana, eu dispensei ela. Eu já disse que preciso ter minha independência. A mãe, que absurdo, o marido, bem, vem aqui colocar um bom senso na cabeça da sua filha. O pai, Anitta, minha filha, por que você está chateando a sua mãe? Anitta de novo, pai, por favor. A mãe, é porque ela gosta de ser desleixada. Você já ligou para o seu tio para a entrevista de emprego? E a Ana, você sabe que a última coisa que quero é voltar para casa e aceitar favor da família. O smartphone fala, ela gosta de ser pobre. E o pai, a Anitta é jovem, daqui a uns anos ela vai entender, meu bem. E a mãe, enquanto isso a gente fica sofrendo, ela devia pensar em nós. E o pai, isso vai passar. Tem que ser melhor. Filhota, temos que ir, amamos você, tchau, e vamos embora. E ela fica desolada com o bichinho. Só que com o tempo ela vai conhecendo e eles acabam se tornando amigos, né? Com o droninho aí. A única questão dele é de fugir do gato, porque o gato quer sempre pegar ele. Ok? Bom. Nisso tudo, tá? Eles acabam se tornando amigos, tal. Aí um dia ela vai conversar com esse droninho. Ela tá ali e tal, né? Ele é uma sombra dela. E ela coloca assim, até que você é legal, Aleph. Aleph, você sabe responder qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo? E ele fala, pode perguntar. Aí ela coloca assim, eu andei me sentindo meio triste sozinha. Sei lá, o que tem de errado comigo? Meu trabalho é horrível, mas ele paga as contas. E nem com os meus amigos eu me sinto feliz como antes. Às vezes eu me sinto cansada o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, como reclamar se tem tanta gente em situação pior? Vivendo na miséria, sendo perseguido por ser diferente, vivendo em conflitos armados. É muito egoísmo da minha parte, mas sei lá,
Tô cansada. Eu nunca conversei com ninguém sobre isso. E aí? Você sabe, eu posso fazer me sentir melhor? Você sabe o que eu posso? E o dronezinho entra em parafuso, ele... Não tem essa resposta para ela não, né? Ele fica ali, deu chute no dronezinho. Bom, mas o que é interessante nisso tudo? Uma das questões é que a Ana, ela consegue desabafar com uma máquina. Ela tem várias amigas, tá? Que certamente não tem respostas para as suas indagações. Então eu me pergunto, o porquê se confessar com uma máquina e não com uma de suas amigas? No meu entendimento, a substituição do humano para uma máquina deflagra a possível desilusão das relações interpessoais com inferências, sugestões, conselhos. Você vai conversar com as pessoas, você mais ouve do que fala, né? No meu entender, ela necessita alguém que possa apenas ouvir, que seja acolhedor. Algo que hoje em dia está cada vez mais difícil de se encontrar. Todos querem dar a sua opinião, seu parecer. As pessoas estão perdendo a capacidade de apenas ouvir e acolher. Portanto, desabafar com o drone é algo como escrever no seu diário. Algo para se ouvir e não para obter respostas prontas e acabadas no primeiro momento, mas para olhar e ter maior consciência dos seus conflitos, sem ter respostas. Primeiro, a pessoa tem que ter consciência daquilo que está acontecendo com ela, como que aquilo está reverberando na vida dela. E se ela não tem ninguém que ela possa colocar isso, sem que aquela pessoa já fique querendo achar respostas e soluções para aquilo, por que não um diário? Um drone smartphone, no caso dela, né? Ele só ouviu, não tem como ele responder nada. Bom, e aí no decorrer do quadrinho acontece várias coisas com ela, coisas negativas, como ela tem uma grande desilusão amorosa, ela é demitida e diante de tudo isso ela está tão atordoada que ela é atropelada. Ela quebra um braço, não sei o que, não é grande não, mas ela se machuca um pouco. Só que tudo isso, pessoal, é o miolo do quadrinho, e isso aí vai ficar para vocês. Eu vou pegar já o final de tudo isso. O que tudo isso vai fazer com ela? Todas essas adversidades que parece que ela está uma nuvem negra, né, em cima da cabeça, o que tudo isso vai produzir nela? Tá? Bom, depois de tudo isso, ela se isola de todos, de amigos, tal, não tem mais trabalho, ela fica o tempo todo em casa. Mas nisso, uma amiga aparece e elas conversam. No final dessa conversa, tá? Deixa eu ver se mostrar aqui. Eu achei interessante o finalzinho dessa conversa. A amiga já tá indo embora, né? E coloca assim. Tinha que ser óculos, não deu. Então tá, deixa eu ir. Sabe, Ana, você fala muito isso, né? Tá tudo bem. É uma frase que ela está sempre na boca dela. Está tudo bem. E a amiga fala: eu trocaria qualquer um deles por um sorriso seu. Tchau, Úrsula. E ela fica toda desolada, né? Então é aquela pessoa que passa por tudo isso, mas sempre está falando: tá tudo bem. A pessoa está no maior caos do mundo, o mundo está caindo. As pessoas perguntam, ela fala: não, tá tudo bem. E a amiga dela faz essa sinalização, tá? Bom, o que pode estar tudo isso, né? Entendo que no processo de baixa autoestima, insegurança, o psiquismo como mecanismo de defesa acabou criando uma couraça. Esse estar tudo bem é como se fosse uma máscara que a pessoa acaba como forma de se defender, tá? É uma forma de se proteger a si mesma e não encarar as suas dificuldades, os seus problemas.
Um comportamento que pode acabar ficando tão recorrente que a própria pessoa tem dificuldade de perceber a magnitude das suas dificuldades. É como se mentisse a si própria. No meu entender, é um processo de fuga, ou seja, ela no fundo sabe que ela está mentindo, mas nesse momento ela não tem recursos psicológicos para agir de outra forma. É só o que ela sabe fazer: se proteger de uma forma desconstrutiva, mas é o que ela tem para ela naquele momento. E se torna um círculo vicioso. Quanto mais mente, mais acredita no que diz. E automaticamente não se esforça para mudar. E também é um entrave, porque além de significar uma proteção a ela mesma, acaba dificultando com que ela faça alguma coisa para realmente transformar. Então ela protege, mas ao mesmo tempo ela entrava a pessoa, ela engessa a pessoa. Muito perigoso esse processo e ao mesmo tempo muito comum, né? E ela não consegue ver saída, pelo menos naquele momento, e ela vai na clínica de esquecimento. Ela se lembra daquele folheto e ela vai na clínica, e eu vou colocar só algumas coisinhas, tá? Ela chega lá, o doutor fala um monte de coisa, técnico e tal, e ela fica meio assim boiando, aí o doutor chama a assistente, fala: você não tá entendendo muito, né? Mas aí a assistente chega para clarificar as coisas e ela fala assim, sobre esse processo, tá? Ela tá perguntando o que é o processo, como ele funciona. Aí ela coloca assim: imagine que a informação que recebe fique guardada dentro de gavetas cerebrais que armazenam suas memórias. Nós instalamos um chip nos pacientes que utiliza a eletricidade do neurônio e que consegue processar informações em uma velocidade rápida o suficiente para identificar e bloquear a retenção de memórias nessas gavetas. Dessa forma, ele filtra o que o seu cérebro vai guardar e o que você deve esquecer. Ah, eu entendi, quem diria? E o droninho, bravo, até parece simples. E aí o doutor: a senhorita Ross consegue entender tudo que qualquer um fala. Seu córtex temporal medial esquerdo é fabuloso. Aí a Ana coloca assim: mas eu ouvi histórias de pessoas que esquecem tudo. Ah, sim, infelizmente essa tecnologia ainda é experimental, mas oferecemos opções acessíveis a todos. Temos um pacote que utilizamos uma configuração mais simples. Nesses casos, o procedimento reseta as plasticidades sinápticas que se relacionam com a consolidação das memórias episódicas de longo prazo em seleção. A assistente: o doutor quer dizer que assim você apaga todas as suas lembranças sem distinção e pode começar a sua vida novamente do zero. Ah, essa é uma forma poética de interpretar o procedimento, mas não é verdade. E aí ela coloca: você gostaria de começar uma vida nova, senhorita Huawei? E aí ela vai conversando com o droninho e tal, e ele vai questionando sobre, né, o porquê dela querer apagar a memória e tal. E aí colocam assim, ela fica sabendo, né? Quer dizer que o plano de saúde cobre o procedimento? Sim, 100% dele, mas somente da operação de apagamento completo da memória. Ou seja, o plano dela, tá? Só paga o pagamento total da memória. Aquele seletivo, o plano não cobre. Ok? E ela fica pensando tal, ela não compartilha isso com ninguém, ela vai amadurecendo e ela vai tomando as atitudes. Ela doa o gato dela, né, para um amigo, tal, porque ela fala assim, ela vai esquecer tudo, como que ela vai esquecer que depois que ela tem um gato, né, vai esquecer de dar comida pro gato, vai esquecer. Então assim, ela doa o gato para um amigo e o dronezinho fica ali martelando, né, porque ele, você vê, né, ele é um drone, uma máquina, ele acha que isso é uma roubada, né? Ele fica questionando ela, ele fala, você vai apagar sua memória? Por isso deixou o Benny na casa do Alex? O processo de recuperação é longo. Se eu esquecer que tem um gato, como eu poderia cuidar do Benny? Ah, é melhor assim.
Mas você ama aquela bola de pelos, raios. Até eu compreendi a tolerar aquela jaguatirica. E o droninho fala, eu posso cuidar dele, na verdade. Você nem precisa fazer esse treco. Você vai se esquecer de seus amigos, sua família, de tudo que gosta. Você vai esquecer de mim? Ela coloca, eu estou cansada. Cansada de tudo dar sempre errado. O droninho fala para ela, mas nem tudo na vida dá errado. Tem muitas coisas que dão certo. Você está desistindo. Eu vou ligar para seus pais. E ela fala assim, tá bom, você venceu, só me deixa. Aí ela fala o procedimento de desligar o droninho. Tá? Bom, Ana aceita apagar todas as suas memórias, devido ao cansaço de dar tudo errado e não ver alternativas. Embora o quadrinho seja uma ficção, né? Eu vou refletir sobre uma verdade, ou seja, vamos supor que tem uma tecnologia capaz de apagar todas as nossas memórias. Que acredite que esteja no âmbito pessoal da vida familiar, tá? O quadrinho assim não especifica tanto essa questão, mas o que eu acredito é que esse apagamento é assim, desde a concepção dela, tá? Não vai apagar as memórias ancestrais e milenares, só vai apagar a história familiar dela, que é onde ela tem os conflitos, onde ela tem as questões, tá? Então, no meu entender deste processo, porque no meu entender, desde o processo da nossa concepção espermatozoide-óvulo e todo o desenvolvimento, a maturidade e até a morte fica gravado na memória, bem como toda a história da humanidade, desde os seus primórdios, toda a sua evolução biopsíquica até os dias de hoje. No meu entendimento, este processo ele deleta a memória pessoal familiar, não interferindo nas memórias ancestrais e milenares. Caso contrário, o psiquismo morreria, porque sem a plataforma, sua base de sustentação referencial da evolução humana, o psiquismo ele não opera no vazio. Tá? Isso não, em termos de dinâmica humana, isso não é possível. Então, a questão é como ficam os vínculos humanos, os laços afetivos que são construídos desde a nossa concepção. O nosso psiquismo não opera no vazio, ele morreria. Lembra, Mega lendo um livro? Eu me pergunto que referências do seu psiquismo estava buscando. Pois tudo que percebemos, sentimos, vemos, tem uma busca automática do psiquismo, no já experienciado, no já conhecido. A gente lembra, eu já falei isso em várias vezes, a gente nunca tem o primeiro olhar real da coisa. Você olha, é tão automático que o nosso psiquismo vai lá, ele busca a referência maior que tem daquilo e traz, então isso é uma cadeira. Tá, mas é uma cadeira assim, a sala tem perna, você entendeu? Mas primeiro ele olha lá na nossa referência. Por isso que o psiquismo não opera no vazio. E depois de você compreender que é uma cadeira, aí você vai ver a especificidade dessa cadeira. E isso é humano, isso é dinâmica psíquica humana. Essa Megan estaria se correlacionando com o quê? Já que ela pagou tudo. A Megan está se ligando a que época? A que tempo do desenvolvimento da consciência humana? Nós somos muito jovens enquanto consciência humana. É claro que o quadrinho ele não explora isso, tá? O depois. Como seria a adaptação da pessoa do mundo relacionando às emoções? Aparentemente, Megan está mais, quando aparece, né, ela está mais parecendo um robozinho do que um ser humano. Mas, pelo menos aparentemente, ela não está em sofrimento. Mas, uma vez conjecturando, se a pessoa não tem memória pessoal, o psiquismo vai se aliar no dia a dia, buscando referência das memórias ancestrais e milenares. Memórias que estão mais próximas da evolução da consciência que nós encontramos até hoje. Então, assim, de repente, ela está buscando as memórias ancestrais, das famílias ancestrais. Não é a família nuclear, talvez por isso que ela esteja com aquela expressão sem sofrimento, né? Esteja aparentemente bem. Fica a questão, se esse procedimento
acarretaria uma solução a um grande problema. Né? Porque ele vai se conectar com memórias onde a consciência está em menor grau de expansão. Aonde pode haver maior irritabilidade, maior raiva, maior instintividade, menos poder de simpatia, de cuidado. É um grande risco. É uma incógnita. Embora o quadrinho não lide com isso, tá? Bom, no quadrinho existe um comportamento interessante. Diante da alta tecnologia, existe o apego ao passado, que é uma das questões a serem refletidas. Mesmo nos nossos dias de hoje, muitas pessoas estão assim ligadas ao passado na frase antigamente era melhor. Acredito que não é uma questão de apego e nem de descarte, mas de respeito aos nossos precursores, os que deixaram para novas gerações darem continuidade e aperfeiçoamento e assim sucessivamente. É assim sucessivamente. Não se elimina, se transforma, se agrega, se soma. Incluindo o próprio Aleph. O Android ele busca por tecnologia anterior dele. É uma necessidade de entender a sua origem, a sua natureza de constituição e construção da vida, da sua vida. Ele vai buscar nas lojinhas de equipamentos antigos para ver qual foi os precursores dele. Acredite que qualquer tipo de vida que tem consciência de si, do eu como identidade, tem um ímpeto, a necessidade de entender quem é e de onde veio, até uma maquininha. E também podemos refletir. Na suposição que a tecnologia consiga apagar apenas episódios não queridos, os sofridos, permanecendo o restante intacto. Então, vamos supor que de repente, né, tem uma máquina que pega só aquele trauma ali, ou só aquilo, eu gostaria de apagar isso da minha memória, apaga aquilo ali. O que poderia significar para a nossa consciência a retirada de tal experiência? Refletindo mais intimamente, retirar da minha memória o meu entendimento do que já fiz, das escolhas que fiz e me arrependi, da dor que tal memória me provoca. Essa dor, essa tristeza, pode ser fruto de uma percepção, de um entendimento do meu erro, da minha arrogância, do meu egocentrismo. Eu entendo que tudo isso me leva a ser uma pessoa melhor. Porque se eu entendo que eu errei, que eu fui egocêntrica, que eu fui isso, que eu fui aquilo, hoje tendo consciência disso, naturalmente, eu busco ser uma pessoa melhor, eu busco fazer diferente. Essa memória me conecta ao meu desejo de ser melhor, a fazer esforços para ser menos arrogante, menos egoísta. E se eu retirar essa dor, essa vergonha, esse incômodo, o que eu me tornarei? Pois é sabido que aprendemos muito mais com os nossos erros, com o que resulta dos nossos erros. Retirar essas memórias pode significar uma involução, ou seja, em vez de expandir a consciência para a generosidade, para a amorosidade, para a compaixão, num processo de me tornar-me cada vez mais humana, poderá haver um retrocesso na consciência, onde as atitudes contidas e reavaliadas, construídas pela ética, pela amorosidade, pelo compartilhar, desaparecerá. E possivelmente me aproximarei dos meus ancestrais, os neandertais. Ou menos drástico ainda, uma pessoa voltada para o meu eu, por instinto de autopreservação, onde a lei é, para mim existir, o outro tem que ser eliminado. Porque essa questão, para eu existir, o outro também pode existir, o outro não precisa ser eliminado, é uma questão evolutiva. A gente não foi assim. Isso foi uma conquista da evolução humana.
Eu tiro esses precursores que me fazem refletir e que me fazem desenvolver a ética, a reflexão. Eu vou voltar à barbárie? Eu vou voltar à questão para eu existir, o outro tem que ser eliminado? Não cabe os dois. Em termos de dinâmica psíquica, é um processo que atinge só a consciência, ficando subconsciente e inconsciente livre. Porque senão a pessoa morreria. O que vai ter como ponto de referência são etapas do desenvolvimento humano arcaico, muito mais instintivo e totalmente racional, que ser para me dicionarem num mundo totalmente deshumanizado. E eu volto ao mundo do toma lá da cá. Pelo menos esse é o meu entendimento do risco que se corre. É até uma crença que se isso fosse possível acontecer. Bom, e aí vai mostrar Ana um pouquinho antes, tá? Dela passar pelo procedimento. Ó, ela já tá ali na máquina, raspou a cabeça, tudo. Ó, ela tá na máquina, tá? É os segundos antes de realmente começarem o procedimento. Aí de repente aparece essa imagem aqui. Uma porta. Abre-se a porta e ela vai se encaminhando para a porta. E nessa porta ela vai passar, ela vai ter um flash, um recordatório de toda a vida dela. Desde hoje até quando ela era pequena, ó, os passos dela, ela vai relembrando. Ó, as gavetinhas dela, né? Uma ilusão que se acontecer isso, as gavetinhas dela todas abertas, as coisas todas jogadas fora. Ó, o que vai ser jogado fora, o que ela vai esquecer. Todo o referencial dela enquanto humano, os gatinhos, tudo, ela vai queimar. Parece aqui, ó, o processo literal, né? Ela queimando todas as lembranças dela que estão naquelas gavetinhas da memória. Olha o que ela vai apagar. E aí, ela começa a balbuciar bem baixinho, porque ela tá, né, começando a perder a consciência, porque ela foi anestesiada. Mas antes de perder a total consciência, ela começa a balbuciar, não. Aí uma médica muito atenta percebe, né, que ela está falando alguma coisa, e quando ela se aproxima, ela percebe, não, e não fazem o procedimento. Né? Não fazem. E aí depois já aparece a Ana, né, se recuperando, ela, né, ainda está na clínica e tal. E depois aparece ela com aquela amiga dela, a Úrsula, conversando. Depois de tudo isso, né? E aí a amiga dela fala assim: eu ainda não acredito que você quase cometeu essa loucura, e sem avisar nenhum de nós. A Ana: desculpa, amiga, eu estava muito triste e confusa. Tem um pacotinho no chão com os pais, né, chamado Te Amamos, Filha. Aí a Úrsula coloca: eu me sinto culpada. Era óbvio que você não estava bem, mas eu não estava fazendo tantas coisas. Eu sou uma péssima amiga. Aí a Ana: para. Nada disso é culpa sua. Eu só não estava bem. Não consegui lidar com as coisas ruins que aconteceram. E eu não conseguia conversar com ninguém sobre isso. Aí tudo foi me engolindo como uma bola de neve. E a Úrsula: eu quase perdi você. E aí os momentos finais do quadrinho, né? Deixa eu ver aqui. Elas se abraçam, né? Aí. E é isso.
Deixa eu ver aqui, aparece mais umas coisinhas, mas é isso aí. Aí volta o drone. O gatinho e o drone se dão bem, eles param de um correr atrás do outro e tal. Bom, essa fala da Ana e não conseguir se abrir com alguém é muito comum e ao mesmo tempo muito perigoso, pois o entendimento de nossas experiências acabam ficando apenas sob um olhar que pode estar influenciado com o nosso sofrimento. E quanto mais se olha apenas sob esse prisma, mais essas opções se fecham. Portanto, a importância de estarmos sempre alertas, no sentido de nos observar e perceber como estamos lidando com as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, para pedir ajuda caso necessário. Não que as pessoas possam resolver ou ter soluções para os nossos problemas, mas que não nos sentimos sozinhos e abandonados. O compartilhar pode nos dar força para procurarmos caminhos mais saudáveis, que nos auxiliem nas dores, sofrimentos, angústias e por aí vai. A grande mensagem, se é que eu posso dizer mais alguma coisa, não deixe chegar nesse ponto aonde você não veja nenhuma saída, aonde você não consiga se conectar com nada e ninguém. Vá procurar ajuda antes que isso aconteça. Você pode não encontrar uma clínica de esquecimento, mas você pode passar por grandes transtornos. Então, antes que aconteça, olhe para você. Veja a extensão das suas dificuldades, veja a extensão do seu sofrimento. E procure ajuda caso você acredite que está sendo muito difícil levar sozinho. Ok? Espero mais uma vez que tenha iluminado ou ajudado vocês a pensarem, a refletirem, a se olharem, a se conhecerem. Se gostarem, é o marido espirrando. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam e compartilhem. Vocês me ajudam muito a manter o canal. Até o próximo olhar.